Em nome de Deus da nossa comunidade, eu inicio nesse instante a 5ª sessão ordinária aos 4 dias do mês de março de 2024, exatamente às 20 horas e 25 minutos. Peço ao senhor secretário que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores. Alderino João de Vieira, Alexandre Estevão Silva de Andrade, Diego Aparecido Marques das Flores presente, Jair Pacífico Júnior, Joel Moreira, José Roberto de Sena, José Vitor Araújo Biagi, Márcia Regina Nunes dos Santos, Maria Helena Briano, Stefano Schwartz Reginato e Washington Ferreira de Souza. Senhor presidente, temos 11 vereadores presentes. O grupo de presença regimental. Peço aos senhores vereadores que façam a oração do Pai Nosso e da Ave Maria. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Expediente. Relatório final da Comissão de Assuntos Relevantes, número 001 de 2023. Ao senhor secretário para a leitura. Comissão de Assuntos Relevantes 001 de 2023. Relatório final da Comissão de Assuntos Relevantes número 01 de 2023. Instalada com a finalidade de analisar os projetos de lei complementar número 02 de 2023 e 03 de 2023. Introdução. Após provocação popular, foi submetida para votação em plenário. Após aprovação por unanimidade, foi instaurada a competente Comissão de Assuntos Relevantes, composta pelos vereadores Alexandre Estevão Silva de Andrade, na condição de presidente, José Vitor Araújo Biagi, na condição de relator, e Alderino Cláudio Vieira, na condição de membro. Este parecer visa realizar uma análise dos projetos de lei complementar 02 e 03 de 2023, destacando precauções fundamentadas quanto à ausência de participação ampla dos funcionários públicos municipais e inconstitucionalidades relacionadas à falta de especificidades técnicas em alguns cargos comissionados e a inadequada justificativa para o aumento do gasto público apresentada pelo Executivo Municipal. Não visa exaurir as análises jurídicas e orçamentárias, visto que há outras comissões com essa finalidade, sim, fornecer mais elementos de cognição aos demais vereadores para apreciação dos referidos projetos de lei complementar. 2. Contextualização. Em 2021, mediante a processo administrativo número 262/2021, a Prefeitura Municipal de Rancharia contratou pela inexigibilidade número 10 de 2021 e pelo valor de R$ 740 mil a empresa FAUSC, Universidade Municipal de São Caetano do Sul, para que promovesse um estudo de reforma administrativa a ser implantado no município com vigência do contrato até 1 de 8 de 2023. Em 21 de 7 de 2023, a Prefeitura Municipal realizou a primeira audiência pública para a apresentação da reestruturação administrativa, tendo ocorrido no Teatro Municipal Laércio Buim. Na oportunidade, houve grandes e relevantes questionamentos por parte da população em geral, mas principalmente pelos servidores públicos efetivos, sobretudo no tocante à progressão da carreira, as gratificações, as incorporações salariais, os novos organogramas e estruturas organizacional, o novo modelo de PAD, procedimento administrativo disciplinar, os novos cargos de direção e assessoria de livre e nomeação e exoneração, o aumento excessivo de gastos públicos, etc. O tema em questão, reforma administrativa, passou a ser amplamente debatido pelos munícipes de forma em geral, através das redes sociais e pelos servidores públicos efetivos, sobretudo quanto a municipalidade disponibilizou as primeiras minutas da lei.
A segunda audiência pública ocorreu em 18 de 10 de 2023 e em 27 de 11 de 2023 a municipalidade protocolou os primeiros projetos relacionados à reforma administrativa, sendo os PL 02 de 2023 e 03 de 2023, que propunha a implantação de parte dos módulos 1 e 2 do referido estudo, sobre o total de 4 módulos, em virtude da comoção popular que tomou o tema mediante a solicitação dos sindicatos dos servidores municipais da rancharia, levou-se ao plenário a abertura de uma comissão temática de assuntos relevantes, tendo por finalidade a análise dos citados projetos, a qual foi aprovado por unanimidade. Abertos os trabalhos da comissão, por determinação de seu presidente, vários requerimentos foram expedidos ao Poder Executivo para esclarecimento, os quais seguem o anexo e do presente são parte integrante. Com o recebimento das respectivas respostas ou dada a ausência delas, a Comissão de Assuntos Relevantes número 01 de 2023 apresenta o presente relatório conclusivo. Eis a síntese do necessário. Relatório. Falta de participação ampla. Com a análise das respostas lançadas pela municipalidade sobre os requerimentos expedidos pela comissão, bem como pelo ofício encaminhado pelo Sindicato dos Servidores Públicos do município de Rancharia, mediante a provocação, constatou-se que, no curso do estudo de reforma administrativa, os servidores públicos efetivos ou quem os represente não foram, em momento algum, consultados acerca das mudanças propostas. Tampouco foi disponibilizadas formas para que esses acompanhassem os procedimentos executados. O Poder Executivo não se preocupou em constituir qualquer comissão ou outro grupo congênere de representantes dos servidores efetivos, tendo realizado tão somente, em apenas uma ocasião, questionário facultativo composto por perguntas objetivas com respostas de múltipla escolha. A ausência de um processo de consulta e participação efetiva dos funcionários públicos e da população em geral fere o princípio da participação popular, consagrado no artigo 1º, parágrafo único, inciso 2 da Constituição Federal. A não observância desse princípio compromete a legitimidade das propostas, indo de encontro ao conceito de administração pública participativa preconizada pelo artigo 37 da mesma Constituição. Inconstitucionalidade nos cargos comissionados. O projeto de lei complementar número 02 de 2023 e 03 de 2023 propõe a alteração da estrutura organizacional do município de Rancharia e promove a criação de 59 novos cargos comissionados de livre nomeação e exoneração pelo prefeito municipal, sendo 52 diretores e 6 assessores e um chefe de gabinete. Em 19 de 10 de 2023, foi certificado o trânsito em julgado a uma ação direta de inconstitucionalidade número 22.363/59/2022.8.26.0000, onde 41 cargos de direção de livre nomeação e exoneração foram declarados inconstitucionais. Sobreveio do acordão que as atribuições conferidas aos cargos em comissão são essencialmente técnicas, burocráticas, profissionais, ordinárias ou executórias, para a qual a realização não exige vínculo de confiança entre nomeante e nomeado, devendo, por isso, ser desempenhadas por servidores públicos previamente aprovados em concurso público, nos termos do artigo 115, inciso 2 da Constituição Estadual. Dada a análise comparativa entre os projetos de lei complementar número 02 de 2023 e 03 de 2023, os elementos do acordão citado, a Lei Complementar Municipal número 38 de 2021 e a Lei Municipal 18 de 2005, artigo 181, foi constatado pela presente comissão que as atribuições dos novos cargos comissionados criados de livre nomeação e exoneração pelo prefeito municipal mantêm as características de serem essencialmente técnicos, burocráticos, profissionais, ordinários ou executórios, para a qual a realização não exige vínculo de confiança entre o nomeante e o nomeado. Neste sentido, a falta de especificidade técnica nos cargos comissionados propostos nos projetos em análise viola o princípio da eficiência, consagrado no caput do artigo 37 da Constituição Federal,
a ausência de critérios claros para a nomeação de cargos de confiança contribui para a ineficiência administrativa, indo de desencontro ao princípio da eficiência prevista na Carta Magna. 3.3. Omissão do devido processo seletivo para cargos comissionados. A municipalidade promoveu, em 19 de 11 de 2023, um concurso público, entretanto diferente do esperado e na contramão das recomendações jurídico-ministerial. Nenhum dos cargos declarados inconstitucionais foi objeto do concurso. A não realização de concursos públicos para alguns cargos que poderiam ser preenchidos por meio de seleção meritocrática contraria o princípio do concurso público, estabelecido no artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. A não observância desse princípio compromete a transparência e a equidade no acesso aos cargos públicos. 3.4. Justificativa insuficiente para o aumento de gastos. Instado a se manifestar acerca da necessidade do aumento quantitativo dos cargos comissionados propostos nos projetos de lei complementar número 02 de 2023 e 03 de 2023, subindo de 41 para 59, e, consequentemente, no aumento das despesas públicas. O Poder Executivo Municipal manteve-se silente. Isso posto a documentação apresentada pelo ente público carece de uma justificativa mais robusta para o aumento dos gastos com os cargos em comissão. A falta de clareza e fundamentação viola o princípio da transparência, previsto no artigo 37, caput da Constituição Federal, comprometendo a responsabilidade fiscal. Conclusão. Pelo longo arrazoado, aliado aos sólidos elementos de prova, recomenda-se a rejeição dos projetos de lei complementar 02 e 03 de 2023. As análises mais aprofundada, considerando princípios constitucionais como a participação popular e a eficiência, o concurso público e a transparência são essenciais para garantir a simetria das medidas propostas quando analisadas sob a égide da Constituição Federal. A falta de atenção a esses princípios pode não apenas comprometer a eficácia e a legalidade das propostas, mas também constitui um desrespeito aos pilares fundamentais da administração pública no contexto brasileiro. Este relatório, que respeitosamente submete à apreciação dos demais membros da Comissão de Assuntos Relevantes registradas nos anais da Câmara Municipal de Rancharia, sob número 01 de 2023, Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 2024. Relator, vereador José Vitor de Araújo Biagi, membro Adeli Cláudio Vieira, presidente Alexandre Estevam Silva de Andrade. Deste modo, pela decisão de seus membros, a Comissão de Assuntos Relevantes 001 apresenta seu relatório final. Arquivo-se. Ata 06 de 2024, da 4ª sessão ordinária, realizada no dia 26 de fevereiro de 2024. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se levantem. Aprovado por todos. Arquive-se. Edital de publicação de autoria desta presidência. Ao senhor secretário para leitura. Edital de publicação. Edital de publicação. José Roberto de Sena, presidente da Câmara Municipal da Rancharia, comarca do mesmo, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 88 da Lei Orgânica Municipal, torna público o seguinte edital. Faça saber a todos que no presente edital tiveram conhecimento que, de conformidade com o artigo 88 da nossa Lei Orgânica Municipal, desde o dia 17 de novembro de 2023, se encontra na Secretaria da Câmara Municipal de Rancharia e nela permanecerá pelo prazo de 60 dias, à disposição de qualquer interessado que queira apreciar ou questionar sua legitimidade. Processo do Tribunal de Contas 00017138.989.20, ativos processos referenciados 0001 968 4.989.21 3/000 228
10.989.22-8, barra 000-221-126, 989-21-9, relativo às contas do exercício de 2021 apresentadas pelos órgãos do governo desse município. Prefeitura Municipal da Rancharia, as quais deverão ser julgadas oportunamente. Publicada na Secretaria da Câmara Municipal da Rancharia, 21 de novembro de 2023. José Roberto de Sena, presidente. A Secretaria da Casa. O ofício 0104 de 2024, de autoria Executivo Municipal, ao senhor secretário para leitura. Ofício número 0104 de 2024. Vimos pelo presente encaminhar a resposta do requerimento anexado número 001 de 2024. Para assim cumprir o prazo de resposta do mesmo, sem mais para o momento, renovamos os protestos de elevada estima e distinta consideração. Arquive-se. O ofício 098 de 2024, de autoria da equipe técnica de vigilância sanitária, ao senhor secretário para leitura. Ofício número 098 de 2024. Prezado senhor, vimos por meio deste informar os resultados das análises realizadas através do Proágua nos meses de janeiro e fevereiro de 2024, cujas cópias seguem anexo. Sem mais, aproveitamos a oportunidade para reiterar os votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Ieda Maria de Almeida Soreto, farmacêutica da Vigilância Sanitária, e Denise Godoy Pérez, secretário municipal de saúde. Arquive-se. O ofício 0545 de 2024, de autoria da Patrícia Rodrigues Barros, gerente de relação institucional da empresa telefônica Vivo, ao senhor secretário para leitura. Prezado senhor presidente, em resposta à solicitação enviada através do documento acima mencionado, informamos que a cobertura do sinal móvel da Vivo no município de Rancharia é realizada através de 9 sites com atendimento nas tecnologias GSM 2G, WCDMA 3G e LTE 4G. Ressaltamos que o serviço móvel celular depende de fatores como características de relevo, tipo de edificações existentes, que podem interferir na qualidade do serviço. E dependendo da extensão da região, alguns pontos podem receber apenas sinal residual, podendo acarretar a deficiência na cobertura de sinal em determinados locais. Destacamos que o objeto de sua solicitação não possui atendimento do sinal móvel da Vivo. Entretanto, oportuno salientar que o planejamento de novos sites para ampliação da cobertura, implantação de torre, equipamento de transmissão, comutação e outros depende de estudos de viabilidade e, no momento, não consta no projeto de expansão da empresa previsão para a instalação de torre nessa região. Contudo, incluiremos em nossos estudos de viabilidade para planejamento futuro. A Telefônica desenvolve continuamente esforços para ampliar e modernizar nossa rede de serviços, sempre em busca da excelência e satisfação dos nossos clientes. Sem mais, permanecemos à disposição. Atenciosamente, Patrícia Rodrigues Barros, gerente de Relações Institucionais. Arquive-se. Indicação 015-2024, de autoria do vereador Jair Pacífico Júnior, ao senhor secretário para leitura. Indicação número 015 de 2024. Nos termos do artigo 214 do Regimento Interno, que autoriza a propositura de indicação para fins de sugerir às autoridades competentes medidas de interesse público, considerando a importância de fomentar, valorizar e incentivar a prática desportiva com fins de atender ao disposto na Constituição Federal Brasileira, que preconiza o dever do Estado em fomentar práticas desportivas formais e não formais, para a manutenção da saúde, do bem-estar e do lazer, considerando por fim a necessidade de atender às reivindicações da comunidade esportiva ranchariense que participa do chamado Campeonato Brasileiro de Futebol, promovido pelo município de Rancharia, por intermédio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Indico a mesa com proporcionalidades regimentais após o outro plenário, seja oficial ao excelentíssimo prefeito municipal, sugerindo que por meio do setor competente da municipalidade seja estudada a possibilidade de alteração do nome referido para Campeonato Amador de Rancharia, como forma de melhor identificar e valorizar os atletas amadores que participam desta competição. Pelo atendimento, antecipo meus agradecimentos. Plenário Caso Bacarim, 26 de fevereiro de 2024. Jair Pacífico Júnior, vereador. Oficina dos termos indicado.
Indicação 016 de 2024, de autoria do vereador Jair Pacífico Júnior, ao senhor secretário para leitura. Indicação número 016 de 2024. Nos termos do artigo 214 do Regimento Interno, que autoriza a propositura da indicação para fins de sugerir às autoridades competentes medidas de interesse público, e considerando que é dever do ente público municipal zelar pela segurança e pela mobilidade urbana, de modo que as vias públicas sejam estruturadas e sinalizadas de maneira a evitar acidentes e a promover maior segurança no trânsito local. Indico a mesa as cumpridas formalidades regimentais após ouvir o outro plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, sugerindo que o prover do setor competente da municipalidade seja estudado pelo departamento de trânsito local, a medida mais adequada a ser implantada na extensão da rua da Serraria, a fim de inibir o tráfego de veículos em alta velocidade no local. A indicação justifica-se pelo fato de a referida rua não ser asfaltada, sendo apenas coberta por fresa asfáltica, situação que faz com que a movimentação de veículos levante muita poeira, que tenha adentrado as casas dos moradores daquela localidade, causando transtornos. Pelo atendimento, antecipo meus agradecimentos. Plenário Carlos Bacarim, 26 de fevereiro de 2024, vereador Jair Pacífico Júnior. Oficíssimos termos de indicado. Indicação 018 de 2024, de autoria do vereador Washington Ferreira de Souza, ao senhor secretário para a leitura. Indicação número 018 de 2024. Considerando que a rua Príncipe Antônio, mais especificamente em frente ao imóvel número 101, existe um terreno particular abandonado, carente de manutenção e zelo por parte dos proprietários. Considerando que a tal situação de abandono tem motivado preocupação e justas reivindicações por parte dos moradores, em decorrência dos riscos que surgem com a presença de um lote aberto em condição precária e desprovido de conservação e limpeza, com a vegetação bastante alta, servindo ainda como local de acesso às casas vizinhas, considerando que o Código de Postura do município impõe aos particulares proprietários de imóveis não edificados o dever de manutenção e limpeza de seus terrenos, sob pena de ser feito pelo município e cobrado dos particulares. Considerando que o Código Tributário Municipal, Lei Municipal número 037 de 1977, dispõe sobre a taxa de melhoramento urbano, que tem como os fatos geradores os serviços de capinação ou limpeza de terrenos baldios, de modo que os serviços podem ser executados pela municipalidade, em não havendo atendimento à prévia notificação pessoal do proprietário e posteriormente realizar a cobrança da respectiva taxa, conforme o custo operacional dos serviços prestados. Indico a mesa, cumprindo as formalidades regimentais após o livro do plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, sugerindo que seja providenciada a notificação dos proprietários do terreno situado na localidade indicada, a fim de que providencie com urgência a limpeza do lote em cumprimento à legislação, de modo a sanar os transtornos ocasionados aos moradores vizinhos. Em caso de não atendimento, a notificação que seja providenciada a limpeza pelo município e cobrar a taxa do particular, nos termos e conforme autoriza a legislação municipal. Pelo atendimento, antecipo meus agradecimentos. Plenário Carlos Bacarim, 29 de fevereiro de 2024. Washington Ferreira de Souza, vereador. Oficíssimos termos de indicado. Indicação 019 de 2024, de autoria do vereador Washington Ferreira de Souza, ao senhor secretário para a leitura. Indicação número 019 de 2024. Considerando que é dever do município promover saúde, bem-estar e qualidade de vida aos munícipes, sobretudo aqueles que necessitam de um atendimento especializado. Considerando que é um dos assuntos que exige atenção especializada por parte do ente público municipal, é a questão do atendimento às crianças com diagnósticos clínico TEA, transtornos do espectro autista, que engloba diferentes condições marcadas por perturbações do desenvolvimento neurológico, manifestadas em conjunto ou isoladamente, em que envolvem a dificuldade de comunicação por deficiência no domínio da linguagem e no uso da imaginação para lidar com jogos simbólicos, dificuldade de socialização e padrão de comportamentos restritivo e repetitivo, considerando que a iniciativa de criar projetos direcionados ao atendimento de pessoas com TEA em nosso município seria meio apto a estabelecer canais de lazer e de recreação a esses indivíduos e aos seus familiares, auxiliando no desenvolvimento, na inclusão e na promoção dos direitos da criança autista. Considerando, por fim, que o projeto de criação
em um parque sensorial para pessoas com transtornos do espectro autista, a exemplo do que foi implementado no município de Guarapuava, bem como o oferecimento de hidroterapia para crianças com TEA. São iniciativas fundamentais para promover o desenvolvimento motor, sensorial e cognitivo, estimulando ainda as relações afetivas. Indico à mesa cumprir as formalidades regimentais após ouvir o doutor plenário, que seja oficial o excelentíssimo senhor prefeito municipal, sugerindo que seja estudada a possibilidade e a viabilidade da criação de um parque sensorial para pessoas com transtornos do espectro autista no município de Rancharia, bem como o oferecimento de hidroterapia para atender as crianças com TEA, a fim de oferecer à população proposta de atendimento profissional especializado e multidisciplinar para melhor assegurar a qualidade de vida e o desenvolvimento interpessoal desses indivíduos. Pelo atendimento, antecipo meus agradecimentos. Plenário Carlos Bacarim, 29 de fevereiro de 2024. Washington Ferreira de Souza, vereador. Oficio os termos indicados. Indicação 020 de 2024, de autoria do vereador Jair Pacífico Júnior, ao senhor secretário para a leitura. Indicação número 020 de 2024. Nos termos do artigo 214 do Regimento Interno, que autoriza a propositura da indicação para fins de sugerir às autoridades competentes medidas de interesse público, considerando que o balneário municipal Manuel Sobral Lins é a principal referência turística da Rancharia e região, atraindo visitantes de diversos lugares, e considerando a constatação de que, nas margens do viaduto Engenheiro Maico Rafael Gomes da Silva, localizado no quilômetro 520 da rodovia Prefeito Honorário Severo Lins, SP 284, não consta a indicação do balneário municipal nas placas de sinalização instaladas no local. Indico a mesa cumprir as formalidades regimentais após ouvir o outro plenário, que seja oficiado a responsável pela concessionária lixo, sugerindo que seja estudada a possibilidade de se incluir no balneário municipal de Rancharia nas placas de sinalização às margens da localidade acima mencionada, bem como na extensão da rodovia em pontos considerados adequados pela concessionária, a fim de sinalizar aos visitantes e motoristas o sentido para chegar ao nosso balneário. Pelo atendimento, antecipo meus agradecimentos. Plenário Carlos Bacarim, 29 de fevereiro de 2024. Jair Pacífico Júnior, vereador. Oficio os termos indicados. Não havendo mais material para inserir no expediente, suspendo a plenária sessão por 5 minutos para os sorteios dos oradores inscritos para fazer uso da tribuna. A presente sessão está suspensa. Peço ao vereador Washington e à vereadora Márcia que façam o sorteio dos oradores.
Não? Tá ali. Reiniciando os trabalhos, eu peço ao senhor secretário que proceda a chamada regimental. Alderico Aldo Vieira, Alexandre Estevão Silva de Andrade, Diego Aparecido Marques das Flores, Jair Pacífico Júnior, Joel Moreira, José Roberto de Sena, José Vitor de Araújo Biagi, Márcia Regina dos Santos, Maria Helena Briano, Stefano Schwartz Reginato e Washington Ferreira de Souza. Orador inscrito para usar a palavra. Com a palavra, o vereador Joel Moreira. Senhor presidente, ao qual cumprimento a mesa diretora, senhores vereadores, ouvintes, pessoas que nos honram com sua presença na nossa galeria, o meu boa noite. Eu serei breve, senhor presidente. Eu estou usando essa tribuna na noite de hoje, vou fazer essa indicação ao prefeito semana que vem, quanto ao asfalto da Conde de Lideu e a Rua Maria Quitéria. Eu gostaria que o prefeito, se estiver me ouvindo, atenda esse pedido desse vereador. É umas duas ruas de grande movimento e rancharia que dá acesso aos conjuntos habitacionais. E olha, gente, está horrível. A Diamantina também não está aquelas coisas. Infelizmente, o senhor presidente dessa casa não quer pôr o projeto dos 12 milhões para asfaltar a nossa cidade, que seria um grande passo. Pelo menos o asfalto nós vamos ter aqui na cidade. Eu gostaria de fazer esse pedido ao meu presidente, se conscientizar. Solte esse projeto. Passou, tem que asfaltar. A cidade está com várias ruas necessitando desse asfalto. E eu gostaria mesmo que votasse esse projeto. É um pedido desse vereador e da população ranchariense. Quero também aproveitar a oportunidade para parabenizar o senhor Wagner do Trânsito, Passarim, pelo trabalho que estão fazendo na gurita da entrada do balneário. Está ficando show de bola. E ali vai beneficiar e muito a fiscalização, vai ajudar os moradores ali, porque vai ter câmeras, e isso aí vai ficar bom para os moradores e bom para a cidade. Quero parabenizar toda a equipe que lá pintaram, está ficando uma coisa muito bonita e tenho certeza que os moradores lá estão aplaudindo essa iniciativa do Passarim e a equipe dele, lógico. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado, boa noite a todos. Com a palavra, o vereador José Vitor de Araújo Biagi. Excelentíssimo senhor presidente José Roberto de Sena, na pessoa do qual cumprimento os demais membros da mesa diretora, nobres vereadores que compõem este corpo legislativo, os munícipes que nos acompanham aqui da nossa galeria e também de suas casas através das redes sociais, tenham todos uma boa noite. Nessa noite de hoje, durante o expediente, foi lido o parecer da Comissão de Assuntos Relevantes número 01 de 2023, comissão composta pelos vereadores professor Alexandre, na qualidade de presidente, Alderico Cláudio Vieira, na qualidade de membro, e eu, José Vitor de Araújo Biagi, na qualidade de relator. E
essa comissão foi instaurada com a finalidade de apurar e de analisar os projetos de lei complementar número 02 e 03 de 2023, que tratam especificamente da reforma administrativa. E a análise ela se concentrou em preocupações fundamentais que foram expostas pelos servidores públicos através do sindicato e também pela população em geral que nos procurou durante esse trabalho. Eu vou fazer um rápido apanhado a respeito dos temas. É um relatório até que certo ponto extenso, mas nós nos preocupamos sobretudo com a ausência da participação ampla dos funcionários municipais no estudo de reforma administrativa, a inconstitucionalidade relacionada à falta de especificidade técnica nos cargos em comissão que foram criados e a inadequada justificativa para o aumento de gastos públicos apresentado pelo Poder Executivo. Quanto à falta de participação ampla, essa foi uma reclamação desde o início dos funcionários públicos, que em momento algum eles foram consultados. Não foi criada uma comissão ou outro grupo congênere para que eles pudessem acompanhar os estudos de reforma e até mesmo a implantação. Vamos lembrar aqui que o principal afetado por essa reforma, né, os efeitos vão recair sobretudo sobre o funcionário público. Nada mais justo que esses funcionários fossem ouvidos. E a ausência de um processo de consulta efetiva dos funcionários e da população em geral também fere de forma latente o princípio da participação popular. Outro ponto que a gente precisa mencionar também de grande importância foram a inconstitucionalidade nos cargos comissionados. Se a gente se atentar, os projetos de lei da reforma administrativa, eles propõem a alteração da estrutura organizacional do município e eles promovem a criação de 59 novos cargos comissionados. 59 cargos comissionados serão criados através desses projetos. 52 cargos de diretores, 6 cargos de assessor e um chefe de gabinete. 59 cargos comissionados, pagos com dinheiro público, indicado pelo prefeito municipal. Em 2023, houve uma ação direta de inconstitucionalidade e 41 cargos de direção foram declarados inconstitucionais. Isso porque as atribuições conferidas a esses cargos eram essencialmente técnicas, burocráticas, profissionais, ordinárias, executórias, ou seja, não havia necessidade da chefia. Não seria necessário um cargo de chefia para desenvolver essas atividades. Logo, não há necessidade de que esses cargos sejam comissionados. Deveriam ser preenchidos por concursados, profissionais efetivos. E quando o prefeito propôs esses projetos de reforma administrativa, essas mesmas características se mantiveram. Então a gente pode perceber que os cargos, a criação desses 59 cargos, continuariam sendo técnicos, burocráticos, profissionais, ordinários, executórios, sem a característica da chefia. Então a inconstitucionalidade, ela se mantém nesses projetos de reforma administrativa, na criação desses 59 novos cargos. Não tem chefia. Seguindo também, outro ponto que chamou muito a nossa atenção foi a ausência de justificativa para o aumento de gastos. Esses novos 59 cargos, 52 de direção, aumentam e muito os custos para a prefeitura municipal. Onera e muito os cofres públicos. E nós fizemos uma série de requerimentos ao excelentíssimo prefeito, que, sinceramente, para não falar que ele não respondeu, ele juntou um monte de documento, nada com nada, não trouxe à comissão aquilo que lhe foi perguntado, e a gente realmente ficou sem entender a resposta do prefeito nesse sentido.
ele não conseguiu justificar o motivo do aumento de gastos e do aumento de funcionários. Se antes haviam 41 diretores, por que passar para 52? Por que desse aumento? Qual a necessidade? Onde seriam alocados? Por que os 41 anteriores não poderiam resolver a questão? Isso sem contar os outros 6 de assessoria, outro chefe de gabinete. São 59 novos cargos de comissão. E aqui eu saio um pouco do meu papel de relator dentro dessa comissão para emitir uma opinião pessoal minha. É politicagem. Ele quer se utilizar dessa reforma administrativa por pura politicagem. O funcionário público, que seria o maior interessado, não foi ouvido. Os munícipes não foram ouvidos. Deveria ter sido constituída uma comissão dos funcionários públicos que pudessem representar a classe. O sindicato dos servidores públicos não foi ouvido. Inclusive o sindicato dos servidores públicos, na pessoa de sua presidente, se manifestou diversas vezes de forma contrária à aprovação desse projeto. Eu vou fazer uma recomendação, com todo respeito ao presidente da comissão, o professor Alexandre, e sugerir para que seja disponibilizado no site oficial da Câmara Municipal em acervo permanente, para que os munícipes possam consultar esse parecer que foi aprovado por unanimidade dentro da comissão. E é claro que a conclusão dos trabalhos, que durou aí um pouco mais de 15 dias úteis, é pela rejeição dos projetos de reforma administrativa, pelo menos por esses 2 primeiros que foram nos apresentados, que é o projeto de lei complementar número 002 e número 003 de 2023. Me resta pouco tempo, tinha muita coisa para falar, mas meu colega Joel mencionou a questão do asfalto, eu vou fazer questão aqui de fazer um parênteses. Realmente existe nessa Casa de Leis um projeto que autoriza o prefeito municipal a fazer um empréstimo de 12 milhões de reais para investimento em asfalto. Agora, existe um problema seríssimo nesse projeto de lei. Vejam bem, esse projeto de lei não nos traz qual é a instituição que o prefeito iria se utilizar para pegar emprestado, nem orçamento. Esse projeto de lei deveria vir instruído no mínimo com 3 instituições financeiras que estivessem dispostas a emprestar esse dinheiro. Esse projeto de lei não está instruído com a taxa de juros que o município vai pagar caso pegue esses 12 milhões de empréstimo. O projeto de lei também não está instruído com a quantidade de ruas que serão asfaltadas. São 12 milhões de reais e a gente não sabe em que ruas serão aplicados, quantas ruas nós vamos conseguir contemplar. Será que é realmente interessante? Não tem um custo para a gente ter ideia de quanto está um metro quadrado no asfalto, por exemplo. Ou seja, aprovar esse projeto de lei de 12 milhões é entregar para o prefeito um cheque em branco, para ele fazer com esse cheque aquilo que ele bem entender. E não é incomum a gente ver o prefeito desviando o recurso para outras finalidades, lembrando que ele tem 20% do orçamento que ele pode manejar a gosto dele. Então tem que ter muito cuidado, sim. Parabéns, senhor presidente, porque a hora que esse projeto cair nesse plenário, vai ser aprovado, porque, infelizmente, a base do governo, aqueles que estão comprometidos com o ilícito, ainda é maior do que aqueles que lutam pela justiça e pela verdade para o povo rancharense. Muito obrigado a todos. Com a palavra, o Jair Pacífico Júnior. Dispensando a palavra, com a palavra o vereador Alderi Cláudio Vieira Tarzan. Dispensando a palavra, peço ao vice-presidente, o Oscar, que estão no lugar, para me fazer uso da palavra.
Com a palavra, José Roberto de Sena. Eu vou seguir direto no cumprimento. Boa noite à mesa, igual cumprimento o vereador Washington Ferreira de Souza. Boa noite a você da galeria. Boa noite a você, nobre vereador, a você que nos acompanha pela internet. Só quero iniciar minha fala aqui meio rapidão, para não perder tempo. 10 minutos é pouco, para tanta coisa errada nessa administração. Primeiro, quero dar um abraço para você, Haroldo, tá acompanhando nós aí. Obrigado, viu, Haroldo taxista. Projeto de lei 09 de 2024 da Guarda Municipal, o RET, que o prefeito aí prometeu a função complementar e a função delegada. Só que quando passou o RET por aqui, para regulamentar o RET, o prefeito, num gesto vergonhoso, tentou fazer os guardas de trouxa, de tonto, passando a palavra eventos, para deixar os guardas trabalhar ali, tudo quanto é tipo de evento atrás do RET. E prometeu lei complementar. Se ele fizesse passar os eventos ali, passasse evento no RET, não tinha a função complementar. E o senhor prometeu. Mentiroso. Tentou fazer agora o pessoal de trouxa. Agora o pessoal que atende tudo na sua cidade. Atende inclusive o senhor, quando precisa. Fazer os guardas de tonto. É dar tapa na cara do funcionário. Fomos para o evento e o senhor vetou. O senhor vetou, mas o senhor perdeu o prazo. Incompetência de alguém daí de cima. Perdeu o prazo. É 15 dias de exercício. De 15 dias, deu 19 dias. Cabe o presidente agora. Não precisa reunião fazer não. Passar para derrubar o veto não. Não precisa de vereador para derrubar o veto. Isso aí é meu. Isso é do presidente agora. Coisa errada, faz errado. Tentou enganar os guardas. Tá mesmo, só que guarda merece. Tem uma meia dúzia que puxa saco ainda. Tá bom demais ficar parado, né? A cidade a Deus dará. Piso na enfermagem até agora nada. É o prefeito que gosta de funcionário. Cadê o piso da enfermagem? Que estão precisando. E vou dizer também, já vou logo, não vou fazer redemoinho não. Asfalto, a cidade precisa de asfalto, não é de hoje não. E por que deixa no último ano para fazer política? 2 milhões cheque em branco. Pegou 19 milhões, porque não fez a lagoa de tratamento para fazer casa popular. Hoje, eu mandei no grupo dos vereadores um convite de uma cidade aí, convidando para inaugurar a casa do CDHU. Aqui em Rancharia não consegue fazer. Vereador, algum político aí, candidato aí, pré-candidato, prometer casa para vocês, é mentira. A lagoa de tratamento abandonada. O prefeito está com mais de 19 milhões para fazer a lagoa de tratamento e não fez até agora. Faz desde 2021 com esses 19 milhões. E a lagoa de tratamento está lá. Bonito é que os órgãos lá de cima não fiscalizam. Aquela vergonha para a lagoa de tratamento. Agora vem aqui no último ano 12 milhões de cheque em branco. É dar tapa na cara da população. Por que não fez esse empréstimo em 2021? É fácil fazer política no último ano. E vou dizer mais uma coisa aqui. Incompetência. A lei 14.133 de 2021. A nova lei de licitação. Gastou mais de 500 mil. Só uma empresa foi 400 mil. Tá? Para colocar em vigor a lei, não conseguiu colocar, não conseguiu implantar essa nova lei de licitação. Está faltando sim, não vai conseguir arrumar viatura, não vai conseguir arrumar ambulância, de incompetência, de não ter implantado a nova lei de licitação. E outra, vai faltar muita coisa, tudo que acontecer na cidade, ele não vai conseguir fazer, sabe por quê? Vou só ler a nova lei de licitação para vocês, o porquê. Sabe o que essa lei pede? Transparência. Coisa que essa administração não tem. Pede transparência. A partir de fevereiro de 2024, a Lei 13.133 de 2021 torna-se a única legislação federal que regula os procedimentos de licitações e contrato. Por meio dela, será possível modernizar e tornar o processo de contratação mais eficiente, além de promover transparência e agilidade. Para quem faz coisa errada, transparência é um tapa na cara, né? Agilidade, coisa que não tem.
A ambulância não está de hoje quebrada. Viatura, tem viatura faz 2 anos que a gente está fazendo relatório, checklist provando que as viaturas estão quebradas. Agora, e outra, mentiroso, que teve segunda-feira passada, não consegue aqui, a sua secretária de saúde, dona Denise, esteve aqui, perguntava para a secretária qual o motivo das ambulâncias, por que as ambulâncias estão quebradas. Sabe qual foi a resposta dela? E está registrado em ata, seu prefeito. Está registrado em ata. Tá? Nós achamos que ia prorrogar por mais 1 ano. Achar que vai prorrogar, tá aí o pessoal morrendo aí, ó, precisando de socorro e não tem ambulância. Agora o senhor falar que é por causa dos cargos comissionados? Tudo é cargo comissionado? O senhor perdeu o prazo deles também, seu prefeito. Gastou 740 mil desde 2021. O senhor teve a lei 14.133 da nova licitação de 2021. O senhor não conseguiu em 2 anos. As penitenciárias todas conseguiram. Penitenciária, qualquer órgão governamental precisa dessa lei. Todo mundo conseguiu. Só a rancharia que não. E gastou-se quase 500 mil em 2021, seu prefeito. Com essa nova lei. A reforma administrativa foi 740 mil. Ficou 2 anos na mão do senhor escondido. E tudo agora é cargo comissionado. Precisa de ser comissionado. Os funcionários efetivos, vocês são incompetentes, né? O prefeito achou vocês de incompetentes, né? Não consegue fazer nada. É por isso que tem que ser cargo efetivo. Tá? Que forme pessoas ali. Se faltar alguém ficar doente, tem uma pessoa ali para cobrir outra. É incompetência demais. Aí vai na televisão, mente. Não é à toa que uma igreja está esvaziando, né? Tem uma igreja esvaziando. Nós pediram para o cidadão não ir mais na igreja para ver se os fiéis voltam. Tá? Faz briga entre funcionários, faz briga entre a população, agora está fazendo proselitismo da igreja. Bonito. Quero ver o que provar. Quero ver o que chegar lá em cima. Com essa carinha de anjo, tapinha nas costas. Incompetente. Pinóquio. Mais uma vez eu vou voltar aqui. O senhor prometeu a função complementar para a Guarda Municipal. Na nova lei resolver toda a lei do resto, quando o senhor colocou eventos, achando que tinha algum trouxa lá. O senhor prometeu, o senhor bateu, o senhor deu tapa na cara da Guarda Municipal. O senhor deu tapa na caixa dos guardas de trouxa. Tentando passar o resto da forma que o senhor queria passar. Não é à toa, senhor prefeito. Não adianta o senhor mentir depois, que é característica do senhor. Mentir. Não adianta o senhor mentir, que o senhor vetou, tá? O veto está aqui na casa. O veto está aqui na casa. Tá? E pode aumentar a dose, pode bater, senhor prefeito. A população sabe. Os buracos na cidade vêm da outra administração. Se o senhor é bom, por que esse 2021 o senhor não fez esses buracos? 3 anos, você vai pedir agora 12 milhões no cheque em branco. Vamos esperar passar a eleição, por que você não fez antes? Para deixar dívida para outro, o senhor ganhar bem. Vai pagar, se outro ganhar, já vai entrar com dívida. Como o senhor sempre fez, sempre pegou a casa certinha e sempre deixou a casa bagunçada. Medo. Medo, tem medo não. Ó, põe na cabecinha. Eu encontrei o homem, viu? Eu encontrei o homem, não tem mais medo de nada que acontecer comigo não. Você que tá rachando. Ó as profecias, falso profeta. Tá aí, o mundo tá gritando. Tá acontecendo, é desastre aqui, é guerra nuclear que tá acontecendo. E tentando fazer coisa errada que acharia, matando a população. É um ônibus que vai é um ônibus de criança levando adulto. Tudo sufocado. Amanhã, essa noite, seu prefeito, estou indo para São José dos Campos. Levar uma criança que pediu apoio e aí não conseguiu apoio na administração. Vou levar. Que isso é meu, seu prefeito. Vocês podem fazer se eu quiser. Não é de hoje que você está jogando a população em cima de mim? Seu covarde. É covarde, seu prefeito. Você é covarde. Você é covarde. Boa noite a todos. Retorna a essa presidência o vereador José Roberto de Sena. Convido
Outro orador da noite, o nobre vereador, o ilustre Diego Aparecido Marques das Flores. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos que se encontram em nossa galeria. Boa noite a você que nos assiste pelas redes sociais. Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais uma semana que se inicia. Pedir a Ele que nos abençoe, que nos proteja e que possa ser aí uma semana abençoada. Vou ser breve. Estou subindo aqui nessa tribuna hoje apenas para dar uma notícia aí maravilhosa aí para os nossos munícipes, para todos aí, o tão esperado tomógrafo do Hospital da AMR. Hoje, no dia de hoje, já iniciou aí o primeiro exame de tomografia no Hospital e Maternidade de Rancharia. Será aí diversas regiões atendidas aí, se não me engano, além de Rancharia, tem as demandas aí dos 45 municípios da DRS. E isso é uma conquista também dessa casa. Quero aqui já agradecer a todos pelo empenho. Sabemos que no primeiro momento mandamos as nossas emendas para comprar o aparelho, aí depois ganhou do Estado, né, o aparelho, e com a nossa emenda foi feita toda a estrutura lá do tomógrafo. Então, hoje foi feito ali o primeiro exame, então o tomógrafo aí está todo a vapor, em todo vapor. Parabéns a todos, principalmente aqui nessa casa, a antiga administração, a administração atual, que se empenhou também para que este tomógrafo fosse colocado em operação o mais rápido possível. É só isso que eu queria falar. Uma boa noite, fiquem com Deus. Com a palavra a vereadora Maria Helena Miranda. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, mesa diretora, população que se encontra aqui, todos que nos ouvem de seus lares. Vou iniciar a minha fala, pegando um gancho aqui na fala do nobre colega Diego, aproveitar para pedir, deixar aqui um pedido aos nobres vereadores, principalmente da base, que dessa forma que nós nos unimos para que hoje o nosso município tenha um serviço de tomografia, que vocês apelem ao senhor prefeito para que nós possamos também realizar o nosso tão sonhado centro de hemodiálise. Nós tivemos aí na última semana uma nova reunião com a comissão do centro de hemodiálise, o prefeito, a secretária e mais algumas pessoas, médicos lá de Prudente, que estão vindo auxiliar a gente nesse projeto. Então, eu queria deixar aqui o meu pedido, porque a gente só está dependendo da liberação do prédio. O projeto está pronto, nós estamos com a faca e o queijo na mão para que realize esse sonho de todos nós. Não vou falar que é só de um vereador ou de um prefeito, é um sonho de uma população. A gente tem um centro de hemodiálise dentro da nossa cidade. Nós estamos com tudo para que isso possa se realizar, dependendo apenas do aval do senhor prefeito, liberando o prédio da UPA para que se realize o centro de hemodiálise. Fica aqui o meu apelo para que esse conjunto que nós fizemos de vereadores, para que se realizasse a tomografia, o aparelho de tomografia dentro do nosso hospital, que a gente também se une e faça esse pedido a ele, para que ele possa liberar o prédio para a gente montar o centro de hemodiálise, porque está tudo pronto, só esperando ele falar, pode fazer. Quero deixar também aqui a minha recomendação, o meu apelo, que eu estou lá dentro do hospital todos os dias. Na última semana, estou assustada com o aumento de casos de Covid e de dengue também. Então, primeiro, meu apelo é para a população, que se previnam, que limpem seus quintais, que parem de jogar lixo na rua. Se a prefeitura não estiver passando para recolher o lixo, a gente tem que cobrar. Tem muito vereador aqui que pode cobrar isso. A base está aqui com 6 vereadores, que pode ligar para o prefeito e falar: prefeito,
Tal rua hoje, vai pôr tudo para fora, o senhor manda pegar. Limpem seus quintais. Tá absurda a coisa. Hoje eu fiquei assustada com o tanto de casos de Covid, principalmente. De chegar lá a mãe com 3 crianças com sintomas de Covid, subindo do posto e ouvir do posto que não pode mais fazer o teste, que atingiu um teto de 100 atendimentos. Isso é um absurdo. Vai para o hospital. Fazer o que no hospital se lá nós não testamos Covid? Isso é um serviço ambulatorial. ESF, saúde básica. Tem que ser feito no posto. Se organizem para que a gente não passe pelo que nós passamos no ano passado. E o ano passado eu pedi um monte de vezes aqui, pode ver minhas falas nessa casa, pedindo para que se tomasse uma posição, um centro de hidratação, porque ia bombar a dengue. E novamente eu estou vendo que isso vai acontecer e ninguém está preparado. Porque é um absurdo você chegar lá, eu estou com todos os sintomas de Covid, não posso te testar porque eu já testei 100 hoje. Opa! Agora tem quantidade para ficar doente? Eu posso escolher a hora de eu ficar doente? De eu pegar um vírus mortal? Tem que se organizar. Porque vai acontecer o que aconteceu ano passado. Nós vamos passar por dificuldade novamente. Então fica aqui também o meu apelo ao secretário da Saúde para que já se organize. Porque é maio, é março, que vem as chuvas e que a dengue bomba. E hoje os casos de Covid, sinceramente, me assustaram dentro do hospital. É muita gente com sintomas e que não estão sendo testadas. Então, vamos prestar atenção nisso daí. Outro assunto que me entristeceu particularmente é de pensar o que leva uma pessoa a ter raiva da outra de graça. Essa semana, eu, na função do meu serviço, enfermeira dentro do hospital, fui afrontada e ameaçada por um, vamos dizer, militar, porque ele é, fardado, representando uma instituição idônea, como o Corpo de Bombeiros, representando o município e o Estado, porque ele presta serviço ao Estado, chegar dentro do hospital e me ameaçar, dar de dedo e falar que eu levo as coisas para o lado de política. Então, meu senhor Adalto, bombeiro, ex-vereador dessa casa, eu não levo as coisas para o lado político. Só que também eu não vou ser ameaçada. Eu, mulher, trabalhando, o senhor não pensou, nem ao menos, no paciente que o senhor estava levando para que eu socorresse. Esqueceu do que o senhor foi fazer lá e qual era a sua função. Para me ofender, me atacar dentro do meu serviço particular. Lá eu não sou vereadora, lá eu sou enfermeira e deixo isso bem claro a todos. Então fica aqui o meu repúdio, a minha revolta, porque como mulher eu fui muito ofendida, porque se fosse outra mulher eu teria tomado outras atitudes, mas contra um homem eu posso o quê, né? Eu sou uma mulher e fui muito ofendida, na presença de todos, porque o pronto-socorro estava cheio de pacientes e o senhor não respeitou nenhum que estava lá dentro. Boa noite a todos. Com a palavra, vereador Steph Schwartz Reginato. Bom, como de praxe, gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos em mais uma noite aí, trazendo assuntos relevantes ao nosso amado município de Rancharia. Saúdo a mesa diretora na presença do nosso presidente, José Roberto de Sena. Saúdo meus colegas de plenário, os funcionários dessa casa, pessoas que nos honram com sua presença na galeria e todos os demais ouvintes. Meu muito boa noite a todos. Gostaria de pegar um gancho na fala do nosso decano, Joel Moreira, quanto à guarita lá do balneário. Poxa, todo mundo tecendo diversos elogios, ficou de fato muito bonito. Parabéns ao pessoal do trânsito pela iniciativa, pessoal este aí capitaneado pelo nosso querido Passarinho, né? Acho que isso daí traz mais sensação de segurança, traz mais assim uma sensação que lá é de veraneio, é de lazer, mas tem gerência, tem que ser observadas aí as leis,
Hoje nosso balneário tem aí uma legislação que regulamenta o seu uso, legislação essa que passou pelo crivo dessa Casa de Leis num passado muito recente. Então, com certeza isso daí veio para abrilhantar ainda mais o nosso balneário municipal. Gostaria de parabenizar também o pessoal da pintura, que fez um trabalho aí excelente lá. Vou parabenizá-los na pessoa do nosso querido Caru Marcial 2020. Um abraço para você, Caru. Ficou muito bacana aí o trabalho. Bom, falando ainda no trânsito, tem um projeto de lei que já está na mesa do Executivo Municipal. Gostaria de fazer um apelo ao Marquinho que mande logo esse projeto de lei aqui para a observância dessa casa. Com certeza aí o presidente é intimamente ligado com o setor, vai tratar o assunto com carinho, vai pôr aí para apreciação dos vereadores assim que chegar. Então, Marquinhos, solta o pega nesse trem aí, libera esse projeto, é um benefício aí para os nossos agentes de trânsito, manda para cá. Falando aí na notícia do dia, fiquei muito satisfeito, muito feliz com o funcionamento do nosso tomógrafo, né, Helena? Poxa, é uma conquista muito grande para a rancharia, para o hospital. Eu lembro como se fosse hoje, da primeira visita que nós tivemos lá e conversamos sobre esse tema. Estava aí acompanhado pelo meu amigo vereador Diego Flores. Lembra, Diego? Conversando lá com a Helena, com a Etelvina, com o Coletão. Aí nós perguntamos, né? Eu falei direto ao ponto, né? O que mais precisa aí? Já que nós vamos dar um tiro, vamos atirar logo no elefante. Não foi assim que eu falei, Diego? Brincadeira, né? Ninguém vai matar elefante nenhum. Figura de linguagem. E aí, o seu Coleto, junto com a irmã da Helena e a Etelvina, nos passaram aí a necessidade desse tomógrafo. E teve uma reunião de forças aqui em Rancharia. A Câmara, o prefeito, eu lembro que veio para cá, o pessoal do hospital. Então isso aconteceu. Depois o equipamento em si veio do governo federal, né? Mas o recurso amealhado por nós, somado aí por leilão e etc., foi de muita valia, de muita ajuda para equipar a sala e tudo mais, né? Então isso é uma questão muito gloriosa a todos os poderes municipais e principalmente para o nosso povo, que será beneficiado por esse equipamento, né? Então isso daí nos traz muita felicidade. Parabéns de coração a todos os envolvidos aí nessa questão. Bom, falando agora um pouco sobre a questão aí da comissão aí especial que foi montada para falar sobre os projetos de lei da reforma. É bacana, um trabalho legal, né? Se empenharam para fazer aí o que de fato previa aí nessa comissão. Porém, tem algumas coisas que, sei lá, por exemplo, falar que não teve um trabalho, não teve aí uma conversação sobre o tema. Foi falado aqui enfaticamente isso daí. Poxa, teve live a respeito disso. Se eu não me engano, teve questionários para serem respondidos. Teve, eu acho que 2 ou 3 reuniões lá no anfiteatro, Laércio Buim. Por sinal, saudoso Laércio, um abraço, professor. Teve também reuniões lá no sindicato dos servidores. Eu, inclusive, estive presente em uma. Então, não adianta, né? Faz lá o trabalho, mantém a posição contrária, mas não mente, né? É chato, pô. Tinha muita testemunha, muita gente junto. Não dá, né? O que mais para falar sobre esse tema? Boa, Jairzinho. Quantidade de cargos. Falando que vão ser criados 59 cargos novos e tal. Pô, pelo amor de Deus, não dá para enganar assim, né? Foram afastados, foram exonerados aí diversos cargos de chefia, de diretoria. Do jeito que fala aqui, tá dando a entender que vai contratar mais 60 peão. Poxa, pelo amor de Deus, né? Ninguém assim é tão ingênuo para acreditar nessas coisas. Que nem eu falei
não concorda, beleza, é oposição, tranquilo, faz o papel, mas mentir na cara dura, pô, aí é foda. Desculpa, com perdão da palavra aí, perdão quem tá ouvindo. Pode fazer o que você quiser. Então, gente, é complicado, né? O que mais que foi falado aqui? Falado que a base do governo compactua com o ilícito. Rapaz do céu. E ainda tem gente que fica bravo aqui com a minha fala. Olha a fala que foi proferida nessa tribuna. E se sente na razão de mandar recado que vai falar na tribuna depois de mim. Poxa, então quer dizer, só vale para vocês. Para nós nada, tem que ficar aqui quietinho, vendo, falar e bater o pé. Não é assim não, isso daí vai contra o meu instinto. Não dá, eu não sou assim, cordeirinho e compactuando com mentira. Eu sempre vou revidar. Enquanto eu estiver aqui, vai ser assim o meu modus operandi. E dou a quem doer, entendeu? Esse é o Stefano. Ô presidente, eu acho que era... Por favor, dona Márcia, posso, presidente? O tempo é seu, vereador. Por favor. Obrigado, Stefano. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Boa noite para todos que nos acompanham também pela internet. Eu quero falar uma coisa aqui. Todo mundo cita aqui, são 6 da base, que a base vai lá e peça. Senhor prefeito, eu quero fazer um pedido para o senhor hoje. Que o senhor tem a UPA para liberar, mas que o senhor libere também o dinheiro do hospital para arrumar a fiação, se o senhor tem amor na sua população, para colocar ar-condicionado, televisão, colocar as cadeiras que foi retirado por essa vereadora para aquele hospital, porque só sabem dizer o que é para rico. O que é para rico todo mundo acha bonito. Então, senhor prefeito, eu quero fazer um pedido. Manda um dinheiro na emenda que eu encaminhei para o hospital para colocar fiação na parte do SUS, para que as pessoas desse município possam viver mais dignamente quando são internadas. Porque estão dizendo que amanhã terá uma sensação de 39 graus. O senhor imagina uma população deitada numa cama? Vereador, já deu 1 minuto. Obrigado. Boa, dona Márcia. Viu, já falando sobre esse tema, uma coisa muito importante aí, atendendo o pedido da Helena, eu acho muito pertinente, que se faça uma reunião derradeira, então, que se una novamente. Não, sim. Calma, Helena, você vai... Pera aí, gente, presente. Para o tempo, por favor. 8 minutos. Parou 8. 2 minutos. 2 minutos, obrigado, Sena. Gente, vamos lá, deixa eu terminar. Presidente. Gente, vamos fazer silêncio. Para o vereador acabar o tempo dele. Tem nem gente de mandar desligar o microfone, né? Peraí, gente, tá tendo uma discussãozinha aqui, daqui a pouco a gente retorna. O vereador pode retornar a fala dele? Pode? Um minutinho só, vereador. Acho que pode iniciar o jogo 2 minutos. Inicia de novo. Alguém começar a falar, você solta. Obrigado, presidente, pelo bom senso. Então, como eu estava falando, né, Helena, pegando um gancho na sua fala, achei pertinente no sentido da gente organizar aí uma reunião. Eu me comprometo a falar com o prefeito para que caminhe logo essa questão da hemodiálise. Talvez, se tiver a possibilidade do doutor Eleusis receber o prefeito uns 10 minutinhos lá em São Paulo. Eu sei que é um cara que toma conta do estado inteiro, mas o prefeito monta no carro. Aí, ó, Helena, bacana, vou me empenhar nisso, já começar amanhã cedo. O prefeito pega o carro, vai lá para São Paulo, conversa com o Eleusis, leva o coletão juntos, que é o provedor. Veja aí mais alguém que seja pertinente participar aí dessa reunião para que aconteça logo isso, de uma vez por todas, que nossa população consiga gozar aí desse benefício quanto antes. Não é, vereador Diego? Esses dias nós estávamos conversando sobre uma reunião dessa natureza, né? Vamos trabalhar, então, nesse sentido. Eu me comprometo com você hoje, Helena, aqui,
a tentar aí fazer essa ponte com o prefeito para que aconteça essa reunião. Tenho certeza que se vocês conversarem com o Dr. Eleuso também, um cara diferenciadíssimo, cara do bem, ele vai aí destinar 10 minutinhos do seu tempo aí para a gente bater o martelo aí nessa questão. Bom, eu acho que eram esses os assuntos que me trouxeram nessa noite de hoje, nessa tribuna. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus, um forte abraço. Com a palavra do Alexandre Estevam Silva de Andrade. Reclamação danada do som, né? Excelentíssimo senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais membros das mesas, nobres colegas vereadores, aos munícipes que nos escutam pelas redes sociais, quem aqui está presente ao vivo, boa noite, uma ótima semana a todos. Bom, presidente, primeiro gostaria aqui de elogiar a sua fala e também a lucidez quando você fala na observação correta e bastante detalhada de projetos de lei nesse sentido. 12 milhões de reais, sem as especificações necessárias daquele projeto de lei que todo mundo já teve acesso, para um prefeito. E aí eu me estranhei que ninguém falou disso ainda. Um prefeito que dia 26 de fevereiro de 2024 acabou de ser condenado em segunda instância num acórdão por improbidade dolosa, onde fica assim alguns parágrafos. Suficientemente demonstrada a prática de ato de improbidade administrativa decorrente da aquisição de material didático mediante direcionamento de procedimento licitatório. De outra parte, há evidente descompasso entre o valor unitário da aquisição do material didático de R$ 136, que foi pago, direcionado, comparado com o preço de mercado de R$ 55 e o mais caro R$ 88. Como se vê, tais circunstâncias, conjuntamente consideradas, são suficientes, repita-se, para demonstração inequívoca da ocorrência de fraude em procedimento licitatório, com evidente prejuízo ao erário público. Acórdão do dia 26 de fevereiro de 2024, onde o atual gestor do município, junto com a secretária de Educação e a CEF, empresa que fornece material didático, foi mantida a condenação por improbidade dolosa. Houve o benefício de manter-se os direitos políticos, sabemos disso, mas todo o restante foi mantido, ou seja, ressarcimento integral do dano, são mais de R$200 mil, multa, 3 salários mínimos e a perda da função pública. Claro que ainda cabe recurso, mas nós temos que saber com que nós estamos lidando. Enquanto membros do Legislativo, aqui está o acórdão que manteve a condenação do atual chefe do Executivo por improbidade administrativa dolosa. Cabe recurso ao STJ, cabe recurso ao STF, a gente sabe disso, trabalhamos com direito, mas enfim, eu acho que nós temos que sim tomar bastante cuidado quando nós vamos aprovar em ano eleitoral um projeto de lei da magnitude, pode até ser aprovado, mas temos que analisar ele com bastante... Tem vários requerimentos de informação, vamos ver se respondem. Bom, a respeito do que foi falado aqui agora, eu me manifestei porque foi falado por 2 vezes a palavra mentira. Como presidente da Comissão de Assuntos Relevantes, não posso deixar isso passar em branco, porque todos nós, eu, vereador Tarzan, vereador Vitor, que foi o relator, que escreveu o relatório final, que nós aprovamos por unanimidade, eu acho que podemos divergir da opinião jurídica, podemos divergir da interpretação de uma lei, mas falar em mentira, isso é um absurdo. Sempre me pautei pela verdade, pela ética e pela justiça. E isso vai continuar acontecendo. No dia 21 de julho de 2023, aconteceu a primeira audiência pública. No dia 18 de outubro de 2023, a segunda audiência pública. Essas 2 audiências públicas, elas não foram de consultoria. Elas foram para apresentar um estudo já pronto, da FAUSCS,
uma empresa do ABC, São Caetano do Sul, que foi contratada pela lei antiga por inexigibilidade licitatória. Isso ainda vai dar curuca ainda. No processo administrativo 262 de 2021, por inexigibilidade a inexigibilidade de licitação eu poderia usar quando não há nenhuma outra instituição capaz de prestar aquele serviço. Um estudo de reforma administrativa pode ser feito por várias empresas, faculdades, escritórios administrativos do Estado, do Brasil inteiro. Por inexigibilidade, o atual prefeito municipal gastou R$740 mil com o estudo da reforma administrativa, quase R$1 milhão do dinheiro público para esse estudo, que foi apresentado já pronto. Os projetos de lei complementares foram protocolados no dia 27 de novembro de 2023. No dia 12 de dezembro foi instaurada a Comissão de Assuntos Relevantes, que nós pedimos 90 dias para fazer o estudo. A Câmara derrubou os 90 dias, nós somos a minoria, e nos deu 15 dias, onde nós trabalhamos afinco, inclusive no período de recesso, para poder entregar o relatório no devido prazo aí. Claro que é uma comissão que ela não esgota o assunto orçamentário, tem a comissão própria disso, ela também não esgota aquilo que se tem de análise jurídica, tem a comissão de redação e justiça para isso, mas, por exemplo, o que foi detectado, e aí, muito bem abordado pelo relator, só vou lembrar aqui alguns pontos. Primeiro, a falta de uma participação ampla. Você, funcionário público, sabe o que nós estamos falando. A sua participação na confecção dos projetos foi apenas aqueles relatórios, aqueles questionários, um questionário, que não houve uma devolutiva e que muita gente sequer respondeu. Quando houve a ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, só para o munícipe entender o que é uma ADIM. Vai para o banco do réu a lei, não é ninguém, é a lei. A lei vai ser julgada se ela é constitucional ou inconstitucional. Desde a Constituição de 88, o artigo 37 trouxe um monte de princípios. O cargo que não exige confiança, não é um cargo de direção, não é um cargo de chefia, é um cargo técnico. O que é já pacificado? Concurso público, processo seletivo de títulos, enfim, para que seja dada ampla oportunidade por competência e a pessoa entre no cargo e assuma aquela função, ou aproveita o cargo de funcionário e gratifica a função extra para o cargo de chefia. O que Rancharia e vários municípios do Brasil inteiro estava acontecendo? Tinha lá os cargos com funções técnicas, onde não se exigia confiança, e mantendo esses cargos de confiança comissionado. A ADIM veio, exigiu. O prefeito municipal foi intimado. Primeiro que eles perderam o prazo, podia ter recorrido para Brasília e perderam o prazo. O prefeito municipal foi intimado e 120 dias ele teve para adequar. Não adequou. Aí veio o Ministério Público e fez, é bom você adequar, estou fazendo aqui uma recomendação administrativa. E aí exonerou 41 cargos. E aí, agora, nos novos projetos de lei, cria-se 59 cargos comissionados. Esses 18 cargos comissionados a mais gerarão um prejuízo anual de R$1,5 milhão por ano, a mais no orçamento, onde tem até assessoria. Alguns cargos poderiam ter sido preenchidos em concurso público, enquanto estava vigente o prazo de 120 dias, ou até mesmo o prazo da recomendação administrativa, tinha um concurso público prestes a estourar. Por que não colocou cargos ali? Não quis fazer. Por quê? Porque quer aplicar, quer impor goela abaixo a criação de 18 cargos a mais do que existiam. Sim, tinha 41, vai para 59. São 18 cargos comissionados a mais, que vai virar um cabide em ano eleitoral. E quer correr, porque ele tem até 3 meses antes da eleição para pôr isso em prática. Senão não consegue. Por isso essa pressão. E por isso veio aqui e se contradisse.
Porque no Conselho de Segurança aqui, a secretária colocou a culpa na não implementação da nova lei de licitação. E na entrevista à televisão regional, foi colocar a culpa da ineficiência, da incompetência em gerir os carros da saúde, que é típico dessa gestão 2 vezes condenada por improbidade, de que não consegue. Temos 1.000 funcionários competentes e justifica que precisa de 40 para poder pôr motor para funcionar. Isso é mentira, não o trabalho que a comissão fez. Boa noite a todos, uma ótima semana. Feliz Dia das Mulheres em nome de todas as 2 vereadoras aqui, sexta-feira. Uma vez, mais vereador, para fazer uso da tribuna, peço ao senhor secretário que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores para darmos início à ordem do dia. Alderico Vieira, Alexandre Estevão Silva de Andrade, Diego Aparecido Marques das Flores, presente, Jair Pacífico Júnior, Joel Moreira, José Roberto César, José Vitor Araújo Biagi, Márcia Regina Luiz dos Santos, Maria Helena Biane, Stefano Schwartz Reginato e Washington Ferreira de Souza. Senhor presidente, temos 11 vereadores presentes. Por presença regimental, ordem do dia. Não havendo material destinado à ordem do dia, agradeço aos senhores vereadores e vereadoras pela presença e exatamente às 22 horas e 5 minutos, declaro encerrada a plena sessão ordinária. Uma boa noite a todos. Abraço. Presidente, boa noite. Meia hora não posso dar. Não, também 2 hoje. Meter a mão no São Paulo. Aí tira assim de conhecimento. Não foi conhecimento, igual foi feito aqui lá.